Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Tarde, tudo. Tudo certinho, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para a gente poder retomar a aula de hoje. Rever a aula que a gente estava fazendo ontem, na verdade, né? E poder aí continuar com o nosso assunto. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês agora. Pronto, apareceu aí a minha tela para vocês, né? Todo mundo consegue ver aí? Pronto, beleza. Então vamos lá. Só revisando aí rapidamente, na aula de ontem eu falei sobre a composição química dos seres vivos, né? E a gente viu aí que os seres vivos eram compostos por água, proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos. Falamos do percentual de cada um, né? Como isso pode variar de pessoa para pessoa, de ser vivo para ser vivo, né? Quando muda o ser vivo, esses valores também mudam. Vimos mais ou menos esses percentuais quando a gente deixa de considerar a água, né? Falamos da estrutura da água, que ela tem um lado negativo e um lado positivo, e isso dá a ela características especiais, né? Capaz de dissolver uma boa parte das substâncias que a gente precisa para viver, né, no nosso organismo, que são as substâncias hidrofílicas, né? Foi o que a gente viu na aula passada. E as substâncias hidrofóbicas, o corpo dava um jeitinho de dissolver isso na água do nosso corpo, né? E foi o exemplo que a gente falou aí sobre a questão do colesterol bom e a questão do colesterol ruim. Falei também com vocês sobre a questão da água estar envolvida nas reações químicas. Então, a gente não bebe água por acaso, a gente bebe água também porque para as reações químicas que nos mantêm vivo acontecer, é necessário que a água esteja envolvida. Eu mostrei o caso da reação de condensação, em que água é produzida, e mostrei o caso da reação de hidrólise, onde para a reação acontecer, ele usa a água, né? A água se junta a uma molécula e divide ela em duas partes. Foi a última coisa que a gente tinha visto, a gente tinha visto a aula de ontem até aqui. E aí eu fiquei de falar com vocês sobre uma outra função da água, né? Que é a questão da regulação térmica. E aí eu disse para vocês, olha, até daria para a gente ver esse slide, mas o próximo, que também está atrelado a esse tema, a gente não conseguiria ver por causa do tempo. Então a gente parou a aula por causa disso. Então, vamos lá. Não é novidade nenhuma para vocês que a água ajuda a regular a temperatura do corpo, né? O que talvez seja novidade para alguns de vocês, eu não sei se todos, é que a água ela não serve para esfriar o corpo, ela serve para ajustar a temperatura do corpo. Então, no nosso caso, como a gente vive numa região quente, né, o nordeste do Brasil é um lugar quente, o nosso corpo fica quente demais e aí a gente usa a água para resfriar. Mas vocês sabiam que tem países que as pessoas tomam água para esquentar o corpo? Vocês sabiam disso? Já ouviram falar disso já? Não. Não. Não, nunca ouviram, né? Pronto. Isso aconteceu com um colega meu recentemente. A gente tem um aluno que é chinês, né? E aí, esse colega meu, como eu tava lá dando aula para ele, e a avó dele tinha vindo de viagem, né? Tinha vindo visitar a família na China. Aí, esse aluno meu, ele já mora aqui desde criança, desde de pequeno, né? Nasceu na China, mas mora aqui desde pequeno. A avó nunca tinha vindo no Brasil, era a primeira viagem que ela tinha topado vir para cá. Eram sempre eles que iam até a China. E aí dessa vez ela veio passar um tempo e tal. E aí esse amigo meu tava dando aula na casa, aula particular, né? Na casa desse aluno. E aí ele pediu água, né? Aí ele disse, tu me arruma aí um copo de água, um copo com água.
E aí esse aluno da gente foi e pediu à vó, em chinês inclusive, né? Vó, traz água aqui que meu professor tá querendo água para beber, né? E aí ela foi e colocou o copo d'água para ele. Quando ele pegou no copo, ele se queimou, porque ela trouxe água fervendo para ele, né? Então, aí ele olhou assim para o aluno e fez: eu não entendi o que é isso aqui, por que ela me deu água fervendo? Não é para chá, não é para fazer um café, eu quero beber água. Aí ele riu, né? E aí depois ele explicou a ela, né? Aí foi e explicou a ela: vó, aqui no Brasil a gente não toma água quente, a gente toma água fria, porque aqui é quente. Então as pessoas quando pedem água, pedem porque estão querendo diminuir a temperatura do corpo, né? É por isso que a gente tem sede aqui no Brasil, essencialmente. E ela não sabia, ela tinha acabado de chegar de viagem, né? Por que eu tô falando isso? Porque a cidade que ela mora lá na China é uma cidade muito fria, muito gelada, neva muito inclusive. Então eles têm o hábito de tomar água quente, porque aí a água quente ajuda a aquecer o corpo, né? Vocês certamente já devem ter ouvido em algum filme ou alguma série alguém dizer: poxa, tá tão frio, vamos tomar um chocolate quente para aquecer o corpo, né? Vocês já ouviram essa expressão, não já? Já. É super comum. Eu nunca vi, vamos tomar uma água quente para aquecer o corpo. Isso eu nunca vi. Não sei se vocês já viram. Mas apesar disso não ser comum nos filmes, as pessoas que moram em locais gelados, elas têm esse hábito de tomar água quente, né? Inclusive, alguns bebedouros de água que estão vendendo agora no Brasil, eles têm água natural, água gelada e água quente. Esses bebedouros, eles são novos no Brasil, mas fora do Brasil eles já existem já faz tempo. No nosso caso, não era necessário. Eles só estão colocando agora porque facilita para quem quer fazer chá, né? A pessoa que quer fazer um chá não precisa botar água para ferver. É só abrir lá a torneira e a água já vai saindo quente na hora, né? Ela já esquenta de maneira imediata. Só que aquele tipo de gelágua com aquecedor, ele já é comum em países como a Rússia, como o Canadá, países que são muito frios. Então a pessoa usa a água para matar a sede, mas a sede só é matada, vamos dizer assim, quando a água ela tá quente. Aí mata melhor a sede, diferente do que acontece aqui no Nordeste. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque a água não é para esfriar o corpo, a água é para controlar a temperatura do corpo. Então se o corpo da gente está muito quente, a gente vai precisar de água fria. Se o corpo da gente está muito frio, a gente vai precisar de água quente. Porque aí o calor dessa água ajuda o nosso corpo a se equilibrar, tá certo? Então a água tem como função aquecer o corpo, né? E para que aquecer o corpo? Porque as reações químicas que acontecem no nosso organismo dependem dessa temperatura. Se o corpo estiver quente demais, essas reações começam a acontecer de uma forma ruim para o organismo, ou até podem deixar de acontecer. E é isso que ele chama de morte, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que quando a pessoa está com a febre acima de 40 graus, pode passar mal e morrer, né? Normalmente a febre que mata é ali ao redor de 41, 42 graus Celsius. Mas uma febre de 40 graus já pode causar danos ao funcionamento do cérebro e ao funcionamento de vários outros órgãos. E aí, que danos são esses? Excesso de calor, fazendo com que as reações químicas não aconteçam corretamente. Pela mesma maneira, vocês já devem ter visto aí alguém que cai num bloco de gelo, por exemplo. O cara está no Alasca sobre o rio está congelado. Aí ele cai lá na cena do filme, abre um buraco no gelo, o cara cai na água gelada. Se a pessoa não sair, a pessoa morre. Por que ela morre? Aí o corpo dela vai ficar tão gelado que as reações químicas vão ter o mesmo problema que teriam se o corpo tivesse quente demais, né? Então essa água ela vai ajudar a equilibrar essa temperatura para não ficar justamente nem quente demais nem frio demais. Então a função da água, uma outra função da água, além do que a gente já tinha citado na aula de ontem, é fazer a regulação térmica. Se tiver quente demais, esfriar. Se tiver frio demais, aquecer. Quer ver uma coisa?
Vocês bebem mais água em janeiro ou agora, nessa época do ano, em julho? Qual época vocês bebem mais água? Janeiro. Janeiro, exatamente. Porque como o ambiente está mais quente, né? O corpo da gente também fica mais quente. E aí você precisa se refrescar com uma quantidade de água maior. E tem aquela história, né? Que eu costumo dizer. Você está em janeiro, por exemplo, um calor danado, meio-dia. Aí você joga a bola com os amigos, né? Aí fica suado, um calor danado. Você vai tomar água natural? Não, você vai preferir tomar água gelada. Por quê? Porque quanto mais quente o seu calor, quanto mais quente tiver o seu corpo, mais água mais gelada tem que ser a água que você tem que tomar para ajudar a resfriar o teu corpo, né? Então, a água ela funciona então como um regulador térmico. Essa imagem aqui, não sei se vocês já viram essas imagens, mas é aquela câmera térmica, né? Cada coloração aí corresponde ao calor, né? Então, as partes azuladas são partes mais frias e a parte avermelhada é a parte mais quente. Nessa região aqui é onde tem mais reações químicas acontecendo, justamente a região dos órgãos, né? Onde mais coisas está acontecendo. Já na região verde já tem menos reações químicas acontecendo, então é um pouco mais frio. E aqui em azul já seria a parte mais gelada do corpo, né? Com um detalhe, quando eu falo gelado, não é que tem 2, 3, 4, 5 graus de diferença não, viu? Às vezes a diferença aí é apenas 0,2, 0,3, 0,5 graus. A diferença às vezes é muito pequenininha, tá certo? Conforme você vai bebendo a água vai passando exatamente nessa região avermelhada, né? Próximo a essa região avermelhada. Então ela já começa o processo de refrigeração, certo? Então a água funciona como regulador térmico também. E aí a água ela vai ajudar, não é só a água entrar, né? Existe o papel do suor, né? O suor depende da água. A gente só vai suar se tiver água no corpo. Então, por exemplo, tá um dia muito quente, calor danado de janeiro, você tá no sol. Se você parar de beber água, vai chegar uma hora que o seu corpo vai parar de suar. Porque para suar é necessário que você tenha uma boa quantidade de água no corpo, né? A gente tem no corpo essas estruturas aqui, ó, que são os poros, né? Então a gente tem aberturas na pele, que são os poros da nossa pele, eles podem abrir ou fechar. Vocês já devem ter observado na pele de vocês que quando vocês estão com frio, perto dos pelinhos aí dos braços, fica diferente, é como se fosse uma bolinha, né? Fechando. E ele está justamente fechando para impedir a saída de água por esses ductos. Porque quando a água passa por esses ductos, ela ajuda a resfriar a sua pele e, consequentemente, o seu corpo. Então, num dia frio, deixar os ductos abertos vai deixar a água sair e, ao chegar na pele, essa água vai ajudar no processo de refrigeração. Então, se o seu corpo já está frio, ficaria ainda mais frio. Então, a pele vai lá e fecha esses poros. No dia quente é o contrário. No dia que está muito quente, que o seu corpo está quente, esses poros abrem e ao passo que eles abrem, mais água consegue escapar. Essa água são justamente o que nós vamos chamar de suor. E aí você deve pensar, o que é que isso tem a ver, Aquiles? Essa água sair com resfriar. Como é que funciona esse mecanismo? Bom, existem dois tipos de calor, né? Que é o que a gente está aqui. Esse calor aqui primeiro, a primeira fórmula que eu anotei para vocês, e vocês não precisam decorar ela, depois o professor de física vai ensinar ela e vai ensinar vocês a calcular isso, provavelmente no ano que vem, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de calor sensível. O que é o calor sensível? É o calor que faz a mudança de temperatura, né? Então, quando a água bate na nossa pele, se a nossa pele está muito quente, a água absorve esse calor. Então, a água, ao absorver esse calor, ela fica quente. Por outro lado, a nossa pele acaba ficando resfriada, né? Então, isso é o calor que a gente chama de calor sensível. O calor sai da pele e em direção à água. Então, o nosso corpo fica frio, a água fica quente. Só que se a água ficar quente em contato com a gente, não adianta de nada, porque depois o calor começa a voltar da água em direção a gente.
né? Sempre vai ter um equilíbrio, tá certo? Isso é um princípio básico da termodinâmica, né? Que é uma ciência entre a física e a química, né? O que é que esse princípio diz? Aquilo que você já sabe. Calor é energia que sai de um lugar sempre que está mais quente para um lugar mais frio. Tá certo? Então, quando você aproxima a sua mão perto do fogo e queima a sua mão, é porque, como a temperatura do fogo é mais alta, ela transfere calor para a sua mão. Isso é calor sensível. Calor é energia saindo do lugar mais quente para o lugar mais frio, sempre, né? E aí, se a gente só aquecesse a água, né? Resfriasse a pele e aquecesse a água, não resolveria. Então existe um outro calor, que é esse da fórmula de baixo, que é o que a gente chama de calor latente. O que é que esse calor faz? Ao invés de aumentar a temperatura das substâncias, o que ele faz é transformar o estado físico. Uma substância que é sólida, se ela receber calor do tipo latente, ela vai passar a ser líquida. E se ela receber mais calor do tipo latente, sempre do tipo latente, ela vai passar a ser gasosa. É mais ou menos o que acontece com a gente. Então, se você pega um pedaço de gelo e mastiga, os bloquinhos de gelo vão começar a derreter. Na verdade, se você botar a pedra de gelo inteira na boca, ela também vai derreter, né? Vai demorar mais, vai dar uma dor, que é um certo incômodo na língua, né? A temperatura está sendo muito resfriada. Mas é isso que vai acontecer, o gelo vai derreter. E o gelo derrete justamente porque ele está recebendo do nosso corpo calor latente, vira líquido. Essa água líquida começa a circular pelo nosso corpo e vai para os poros. Quando ele chega na superfície, ele usa o calor da pele, tá certo? Essa água líquida usa o calor da pele para fazer a água líquida se transformar em água gasosa. Consequência disso, a água evapora. E nesse processo de evaporação, ela acaba ajudando a resfriar ainda mais o nosso corpo. Por isso que a gente não é normal, né? A gente pegar no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, e usar um paletó para ir à praia. Ah, mas o dia está quente, não tem problema. Tô com minha água gelada. Porque não basta tomar água gelada. A água que entra no nosso corpo, ela precisa sair. E para ela sair, ela precisa evaporar. Né? E aí, para isso, o que a gente precisa? Qual é o manual da praia? São roupas muito fechadas, com tecido grosso, ou roupas mais leves, com tecido mais finos? Qual é o manual da praia que a gente deve seguir? Roupa leve. Roupa leve, né? Agora, será que é para qualquer praia? Se for uma praia lá no Alasca, bem gelado, qual o tipo de roupa que eu devo usar? E aí, uma praia no Alasca, temperatura menos 20 graus. Será que seria boa a ideia aí de short, só e camiseta? Tá mais pesado, tá mais. Não. Eu não entendi, foi o Lucas que falou, foi? Um casaco. Um casaco, né? É, exatamente. Porque qual é a ideia do casaco? Seria dificultar que essa água evapore. E a água não evaporando, ela mantém o corpo aquecido. Entendeu? Além de, claro, não deixar o vento gelado bater na pele, né? São dois efeitos. Então, no nosso caso, que a gente está numa região quente, a água chega nessa superfície aqui da pele e ela evapora. Ao evaporar, né, ela vai embora e para evaporar, ela precisa roubar calor do nosso corpo. E automaticamente acaba servindo aí como um regulador térmico. Né? Deu para compreender isso daí, né? Do papel do suor? Deu. Pronto. Então, calor sensível e calor latente, tá certo? Então é assim também que o suor tem esse papel. A água tem uma característica interessante em relação a uma série de outros seres vivos. Eu peguei um exemplo aqui, a planta, mas não precisava ser a planta, tá certo?
Gente, só um minutinho, volto já. Opa, mestre, tudo certo. Eu tô sem trocar. Pode passar aqui amanhã? Aí eu saco e... Beleza? Falou. Pronto, gente, voltei. Vamos lá. Tinha gente chamando aqui, eu precisei ir lá responder. Pronto. Então, eu peguei aqui o exemplo da planta, mas poderia ser vários outros seres vivos, tá certo? São todos os outros seres vivos que vão passar por isso? Não. Né? Mas tem uma série de outros seres vivos, além das plantas, que também realizam um processo muito semelhante. Eu vou dizer aqui a ideia, vocês vão captar quais outros seres vivos se adequam nessa ideia. Então, veja. Como é que a água... Vou fazer primeiro uma pergunta para vocês. Como é que a água circula no nosso corpo? A gente bebe a água pela boca. Como é que ela chega da boca à ponta do dedo do pé? Vocês têm ideia? Ela fica armazenada no rins, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os rins é como se fosse o filtro do nosso sangue. O papel do rins é filtrar o sangue. Mas não tem nada a ver com levar a água para a ponta do dedo do pé. Foi o que eu disse. E aí, querem tentar outra coisa, outra ideia? Fiquem à vontade aí. Não precisa se sentir... Ficar com medo não de responder errado não. A gente tá aqui para aprender. Vamos lá? E aí? Como é que vocês acham? Ninguém tem um palpite não de como é que a água consegue chegar na ponta do pé? Eu falei ponta do pé, mas podia ser, sei lá, a cabeça. Podia ser a mão. Eu quis dizer assim, se espalha pelo corpo. Bexiga não, né? Não, a bexiga tem a ver com os rins, né? Também não tem a ver com espalhar a água, não. Vamos lá, então. Já que ninguém teve uma ideia, então vamos explicar como é que funciona na prática. No corpo humano, dos mamíferos de maneira geral, e vários outros animais, mas não todos, né? Funciona da seguinte maneira. A água entra pela boca, né? Vai para o esôfago, chega no estômago. Do estômago vai para o intestino. No intestino, principalmente o intestino grosso, essa água é absorvida. E aí o intestino grosso suga essa água e joga ela no sangue. Então, o nosso sangue fica cheio de água, além dos nutrientes. E aí essa água vai circular pelo sangue para o corpo inteiro. Entenderam como é que funciona a lógica aí? Aí o que acontece? Lá na ponta do pé vai ter uma série de células que precisa de água e nutrientes. Então o sangue chega lá, joga os nutrientes e joga a água. Mas essa célula precisa também descartar as substâncias que estão no interior delas e que não servem mais, que agora fazem mal, né? E aí o que essas células fazem? Elas jogam isso no sangue. Então a célula vai tomar do sangue os nutrientes bons, a água e os nutrientes, e vai jogar no sangue substâncias ruins. Então digamos que o sangue fica mais ou menos poluído, né? Vamos dizer assim, sujo. E aí o que acontece? O corpo não pode ficar com o sangue poluído, ele precisa eliminar essas substâncias. E é aí onde o sangue vai passar por um processo de filtragem. Essa filtragem acontece justamente nos rins. Uma vez que o sangue foi filtrado, ele não é filtrado todo de uma vez, né? É um pouquinho a cada instante. Então, filtrou um pouquinho de nada agora. Daqui a mais um segundo, filtra mais um pouquinho de nada. Daqui a mais um segundo e assim sucessivamente. Até que, ao longo do dia, todo o nosso sangue, que mais ou menos aí uns 5 a 6 litros de sangue, né? Claro, uma pessoa maior, mais pesada, mais sangue. Uma pessoa menorzinha, mais leve, menos sangue, óbvio, né? Mas ao longo do dia, a pessoa vai ter o seu sangue purificado aí várias vezes, desse processo sendo feito várias vezes. E aí o que acontece? Essas impurezas que estão sendo filtradas ao longo do dia, elas vão sendo armazenadas justamente na bexiga, naquilo que a gente chama de urina. E aí, quando já tem uma certa quantidade, é que a gente sente vontade de urinar, que é a forma que a gente tem de eliminar essa bexiga.
Vocês com certeza já ouviram falar em hemodiálise, né? Hemodiálise é um procedimento hospitalar para quando os rins não funcionam. Então, Tira as impurezas. como é? Tira as impurezas do sangue, né? Isso, exatamente. Foi a mãe de João Vaz, não foi que falou sobre isso ontem, que o pai era transplantado dos rins? Foi, João? Meu pai fazia hemodiálise, né? Pronto, antes do transplante, né? Aham. Aí depois do transplante ele ainda precisou ou já não precisa mais? Precisou não. Precisou mais não, né? Porque às vezes, logo quando faz o transplante, por um tempo ele ainda pode fazer a hemodiálise, entendeu? Até que o transplante cicatrize um pouquinho e aí já não seja mais necessário. Mas a ideia do transplante é essa, é pegar um rins que ainda funciona e colocar de volta no corpo. Enquanto você não encontra alguém que possa doar um rins para você, aí o que é preciso? Que uma máquina faça isso. Então, o pai de João ia lá no hospital e aí eles faziam um furo lá na veia dele, né, ou da artéria, 2 na verdade, né? E aí o sangue sai por um lado, passa pela máquina, é filtrado e é reinjetado no corpo, né? Aí tem algumas características, né? Por exemplo, o pessoal que faz transplante não pode beber muito, não pode estar bebendo água, né, João? Não sei se você... Faz tempo que seu pai fez transplante, João? Foi em outubro do ano passado, parece. Ou em novembro. Pronto. Então, antes dele fazer o transplante, quando ele estava fazendo hemodiálise, você já era grande, né? Então, me diz uma coisa. Você via ele bebendo água normalmente, como a gente bebe, antes do transplante? Não. Não, né? Por que ele não pode beber, ele não pode estar bebendo água normalmente? Porque senão o sangue dele vai ficando cheio de água e ele não consegue eliminar esse excesso de água. Porque é justamente os rins que vão filtrar não só as coisas que o corpo não precisa, mas também o excesso de água. Quem faz isso é a máquina por ele, né? Então, tem pessoas que precisam fazer hemodiálise uma vez na semana, algumas 2, tem pessoas que chegam a fazer 3 vezes. Tudo depende muito do comprometimento dos rins, né? Do quão ruim está o funcionamento desses órgãos. Então, quanto pior tiver o funcionamento dos órgãos, mais vezes essa pessoa precisa fazer o processo de hemodiálise. Então, o que eu quero dizer com essa conversa toda? É que a água, não só a água, mas a água circula pelo nosso corpo através do sangue. Aí eu pergunto a vocês, como é que o sangue circula pelo corpo? É sozinho ou tem alguma coisa empurrando ele? Alguém sabe me dizer? Como é que o sangue circula pelo corpo? É sozinho ou algo empurra ele pelo corpo? Algo empurra ele, né? Pelas veias. Algo empurra Ele passa pelo corpo inteiro. pelas veias, mas o que é que empurra? Vocês têm ideia? A água? Não. A água faz parte do sangue, tá misturada lá, ela tá sendo empurrada também. Eu vou dar uma dica, é um órgão que empurra. O coração tá bombeando, tá passando. Isso. A ideia de coração bombeando, ou coração como bomba, é essa. Cada vez que você sente o seu coração batendo, na verdade ele está abrindo e fechando. Nesse abrindo e fechando, é como quando ele abre, ele está deixando o sangue entrar nele, e quando ele fecha, ele está expulsando o sangue. Né? Ou seja, ele fazendo exatamente o movimento de uma bomba. Então ele empurra o sangue. Aí eu pergunto para vocês já ouviram falar que plantas têm coração? Sim. Não. Quem falou que já ouviu? Você já viu que planta tem coração, foi? Já. Aonde Não você sei. viu isso? Foi um tio meu que falou, mas faz muito tempo, né? Não, mas aí eu acho que ele estava se referindo... É porque a gente usa a palavra coração no sentido de sentimentos, né? E aí... E não tem nada a ver. Eu não sei se vocês já sabem disso, mas... o sentimento não tem nada a ver com o coração. É tudo relacionado ao cérebro, né? Tudo... A estrutura cerebral é que vai definir os sentimentos, a raiva, a felicidade, a tristeza. Tudo isso está no cérebro. Mas a gente se acostumou a dizer que é no coração. Não tem nada a ver. Aí, talvez esse vídeo aí que você viu, ele estivesse querendo dizer que a planta tinha sentimentos, que a planta sente quando está sendo maltratada, bem tratada. Mas não coração no sentido de bomba, né?
Foi meu tio, professor, não foi um vídeo, não. Foi do teu tio, foi? Foi. Foi, mas Vai fazer. foi nesse contexto que eu falei, de sentimentos ou não? Foi, eu acho que foi por aí. Porque de bom coração bombeando, se ele falou isso, pode ter certeza que ele se equivocou aí, tá errado, viu? Então, por que eu tô falando isso? Porque a água, ela sobe do solo, não é assim, né? A planta absorve água pelo solo, não é assim? Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente quer dar água para a planta, a gente molha a terra, as raízes da planta vão absorver essa água e a água vai subir, né? Então, para fazer essa água subir, deveria precisar de uma bomba, de um coração. Só que as plantas não têm isso. Então, como é que as plantas fazem para a água subir? A água tem duas propriedades que fazem isso sozinhas. Se a gente não tivesse coração, isso também aconteceria com a gente. A água ia circular pelo nosso corpo sem precisar de coração. Só que isso ia ser um procedimento muito lento. Então, por exemplo, caminhar, correr, andar é algo que exige muitos nutrientes em pouco espaço de tempo. Uma pessoa, por exemplo, que não tem muita disposição física, que não faz atividade física, quando dá uma corrida, dá aquela carreira para pegar o ônibus, como é que a pessoa fica depois da carreira? Cansado. Cansada, fica aquela respiração, o coração fica como? Puxa, acelerando. Acelerado. Por quê? Porque Acelerando. é uma forma do corpo dizer assim, eita, ele está precisando de muitos nutrientes para manter a carreira. Mas esse, professor, também é a pessoa que não tem muito fôlego também, né? Isso, mas o que é esse fôlego? O corpo não está habituado a transportar rapidamente esses nutrientes. Então, como ele não tem esse hábito de transportar, falta nutriente e a pessoa chega uma hora que não consegue mais correr. Tem gente que chega a desmaiar quando, por não fazer exercício, de repente tem que correr, por exemplo. Sei lá, alguém que nunca faz atividade física, tá na rua, o ônibus que ela vai fazer, ela faz. Eu prefiro perder o ônibus, vou correr nada. Só que aí um belo dia aparece um ladrão. Aí ou tiroteio na rua. Ela fala, pô, agora não dá pra ficar tranquilo, vou ter que correr. E aí ela correr demais, ela pode passar mal e até desmaiar. Por que isso acontece? Porque o corpo não consegue levar os nutrientes na velocidade que a pessoa precisa para fazer aquela atividade física, né? A planta não enfrenta esse problema, porque a planta está lá paradinha. Então a necessidade que a planta tem de nutrientes, de receber os nutrientes e a própria água é bem menor do que a gente. Então se a água chegar devagarzinho, para a planta não tem problema não. Para a gente tem. Porque toda vez que a gente precisa caminhar, a gente precisa que esses nutrientes circulem mais rapidamente. Esse preparo físico que vocês falaram aí, nada mais é do que o corpo fazer os nutrientes girarem com mais facilidade. Conforme você vai ganhando preparo físico, você está treinando o corpo para fazer esse movimento mais rapidamente, tá certo? Então, como é que é o caso da água? Um processo que vai acontecer lentamente. Vamos tentar entender como é? Existem duas características ou duas propriedades, para ser mais exato, da água. Uma se chama coesão, tá? E o que é coesão? As moléculas da água tendem a permanecer unidas. Então, quando você pega um copo com água e começa a virar para derramar ele, o que acontece? Toda a água vai em direção ao mesmo lado. Por quê? Se uma molécula vai, ela começa a puxar outra, e puxa a outra, e puxa a outra, como se fosse uma correntezinha, sabe? Um monte de pessoas de mão dadas, se uma for para um lado, sai puxando, uma puxando a outra. Então isso acontece com a água. Isso é o que a gente chama de coesão, né? Você já viu a expressão, esse é um grupo coeso? É muito utilizado quando se quer falar na faculdade, quando se quer falar de um grupo, ou numa empresa, quando se quer falar dos funcionários da empresa. Vocês já viram já essa expressão? Esse é um grupo coeso, trabalho unido. Já ouviram falar disso já? Acho que já. Pronto. Essa ideia de coesão significa que todo mundo anda junto. Vai todo mundo na mesma direção, né? Então, a água ela é coesa. O que isso quer dizer? Que se uma molécula de água for subir, todas as outras vão ser arrastadas juntas para cima, porque uma vai puxando a outra. Isso é o que a gente chama de coesão. E uma outra característica da água é o que a gente chama de adesão.
Vou voltar uns slides, tá certo? Vamos voltar aí pra gente ver. Lembra que eu falei para vocês na aula de ontem que a água tem um lado que é negativo e dois lados que são positivos e que ela funcionava como um ímã? Lembra disso? Lembram disso? Da água funcionando como se fosse um ímã, porque tinha lado positivo e negativo. Vocês se lembram? Sim. Pronto. Então, o que acontece? Nas paredes da planta, no tronco dela, nas folhas, o local que a água vai passar, existem regiões que têm cargas positivas e negativas. E essas cargas, elas começam a atrair a água. E a água vai se aderindo à parede dessa planta. Se adere aqui, aí se adere à parte de cima, vai se aderir na parte mais de cima. E isso vai fazendo com que as moléculas de água vão aos pouquinhos subindo das raízes da planta até o topo delas. Esse subir só é possível por causa disso, por causa desse fenômeno que a gente chama de adesão. E a adesão da água nas plantas só é possível porque a água tem cargas positivas e cargas negativas. Compreenderam aqui a ideia? Deu para compreender, né? Deu. Pronto, então sempre que você quiser, a água tá lá, a planta tá murchinha. Por que tá murchinha? Porque tá faltando água. Então sempre que você botar água aqui, a água vai ser absorvida pelas raízes e vai começar a subir em direção às folhas, tá certo? E aí o que acontece? Elas não sobem e ficam na planta, porque se isso acontecesse, a planta ia ficar cheia de água e ia explodir. Ou então você ia dar água para ela uma vez e nunca mais ela ia precisar de água. O que as plantas fazem é algo parecido com o que a gente faz. A planta também tem poros aqui, ó, na folhinha, que é o que a gente chama de estômatos, né? E por esses poros, ela permitem a passagem de água, a saída da água. Então, o que acontece? A água aqui embaixo, quando ela entra nas raízes, não é só água. Ela entra levando junto os nutrientes. Esses nutrientes sobem carregados pela água até as folhas. Na folha, a planta vai usar esses nutrientes para fazer a fotossíntese, né? E aí, quando a fotossíntese é feita, esses nutrientes é devolvido, ele é posto para descer pela planta. E aí vai se espalhar para nutrir toda a planta. Então, é preciso que esteja o tempo inteiro subindo água para ficar levando esses nutrientes que vão participar da fotossíntese aí na folha das plantas. E aí, como é que ele faz? Como é que a planta faz para receber água sem explodir o tempo todo? Ela abre esses poros e deixa a água evaporar. Então, a água vai evaporando, né? E, consequentemente, abre lugar para subir mais água. Vocês já repararam que num dia quente, quando você se aproxima de uma região cheia de árvores, vocês já repararam que é mais frio naquele lugar? Sim. Já, né? Pronto. Quando você tá lá, por exemplo, sei lá, na cidade, aí você vai caminhando na cidade pela calçada, um calor danado. Aí você chega ali na Praça do Entroncamento, ali perto da Avenida Agamenon Magalhães. Aí, quando você entra na Praça do Entroncamento, você, poxa, aqui já deu uma aliviada, parece até que eu tô em outro lugar, em outra cidade. Por que isso acontece? Porque essa água, para ela evaporar, o que ela precisa para a água evaporar? Essa água da folha. Vocês lembram? Para o processo de evaporação, a água tem que absorver o quê? Calor. Então, se ela está absorvendo o calor do sol, parte do calor do sol, aquele lugar já não fica mais tão quente. É por isso que em alguns locais é tão importante que tenha árvores. Por exemplo, na escola que vocês estudam, as árvores estão ali principalmente para resfriar o ambiente, para fazer esse processo de refrigeração. Então, sempre que você estiver embaixo da árvore na escola, vai estar um clima mais agradável. Se todas as árvores ali fossem cortadas para construir, sei lá, sala de aula, o lugar ali seria muito mais quente por causa disso. Então, no caso da planta, a planta consegue usar a água por causa disso, por causa da coesão, que é a característica das moléculas de água ficarem todas unidas, e por causa da adesão, que é como se a molécula de água começasse a escalar a parede, né? E automaticamente vai puxando todas as demais moléculas
até subir. E assim a água sai das raízes, lá embaixo, até as folhas lá em cima, sem precisar de um coração fazendo esse trabalho aí de bombeamento, tá certo? Normalmente a gente chama esse fenômeno das plantas, a gente não chama de suor, né? A gente chama isso de transpiração, tá certo? A gente também é comum de se utilizar esse termo, mas é mais comum falar suor, né? Eu estou produzindo muito suor, do que a gente falar eu estou transpirando. No caso das plantas, eu nunca vi ninguém dizer a planta está suando. A gente sempre usa o termo transpiração. E se você não acredita no que eu estou dizendo, você pode fazer uma experiência com uma árvore, qualquer árvore que você tiver aí perto da sua casa. Não precisa ser uma árvore imensa, tá certo? Só não recomendo que vocês façam isso com uma planta muito pequenininha, porque senão você corre o risco de matar a planta. Mas você pode pegar um saquinho de supermercado, né, e colocar, amarrar a folha. Amarra a folha dentro desse saquinho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pega o saquinho, bota a folha dentro do saco e amarra, dá um nó. Sem apertar, não precisa apertar muito não, tá certo? O que é que vocês vão perceber? Que com o passar do tempo vai começar a encher de água dentro do saquinho. Isso inclusive é uma técnica de sobrevivência, né? Quando você está numa região que não tem água, você pode pegar um saco, amarra nas folhas de uma árvore, que aí vai encher de água, aí você pode depois abrir esse saquinho, pegar aquela água que ficou no saquinho e beber. Né? Porque essa água está sendo eliminada, ela iria evaporar, mas quando você coloca dentro do saquinho, ao invés de evaporar, ela começa a gotejar dentro do saco. Então essa é uma característica aí das plantas, tá certo? Então a transpiração é algo característico das plantas. Algumas outras funções, né? Algumas funções aí de sais minerais, por exemplo. A gente viu, recapitulando lá, né? A gente está falando das substâncias presentes no corpo e agora a gente começou a descrever elas. Então a gente viu que no corpo estava presente a água. Então a gente descreveu várias funções da água. Eu não descrevi todas para vocês, mas eu descrevi as mais importantes. E a gente vai descrever agora proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, sais minerais. A gente vai falando de todas elas, tá certo? A primeira que eu peguei aqui para falar com vocês foi sobre os sais minerais. Vocês sabiam que não é bom beber água pura? Que água pura faz mal para a saúde? Vocês já ouviram falar disso? Água pura é água do filtro, né? Não, a água do filtro faz bem para a saúde. Água pura faz mal. E água pura não é água do filtro, são duas coisas diferentes. Não sabiam disso, né? Provavelmente quando alguém fala água pura, na cabeça de vocês já vem logo água mineral, né? O filtro que eu tenho, ele purifica a água. Pronto, mas não deixa ela pura. Sabia que não deixa ela, mesmo ela purificando, ela não deixa pura, porque o conceito de puro quer dizer sozinho, separado, que é só água. E veja, o nome é água mineral porque a gente precisa tirar dela água e sais minerais. Percebe a bronca? Então, essa água do filtro que purifica, né? Vamos dizer assim, a água, tudo bem, ela torna a água mais limpa, ela tira algumas substâncias que faz mal para o corpo, mas os sais minerais continuam presentes na água. Então, se ali não é só água, eu não posso chamar de pura, substância pura. Eu tenho que chamar ali de mistura. O que é que eu tenho aí? Eu tenho água e tenho vários sais, tudo misturado. Pronto. Então, se tem várias coisas misturadas, não é puro. Quer ver uma coisa? Peguei o leite. Se eu adicionar Nescau e misturar, eu posso dizer que aquilo ali é leite puro? Não. Não, né? Porque eu tô adicionando outro material ali. Né? Então, da mesma maneira, para a água ser chamada de pura, era necessário que não tivesse nada no copo que você vai beber além de água. Mas tem os sais minerais. E a gente precisa que tenha sais minerais na água. Porque os sais minerais têm importantes funções no nosso corpo. A gente consegue todos os nossos sais minerais a partir da água? Não. Uma parte deles sim, mas outra parte a gente só consegue na alimentação, tá certo? Então, eu vou dar alguns exemplos
Entre eles aí são sais minerais que a gente consegue na comida, outros na água e alguns aí nos dois, tá certo? Então o cálcio é um dos sais minerais, o íon cálcio na verdade, né? Ele é um dos íons minerais que está presente na água. Mas a maior parte do cálcio que o nosso corpo precisa, a gente consegue através dos alimentos, né? Então diz aí para mim um alimento que é rico em cálcio, que a gente sempre costuma recomendar, principalmente para idosos e crianças. Alguém sabe? Um alimento... Leite não. Como é? Massa. Leite não, né? Leite, o leite sim. Qualquer que seja o leite, ele vai ter cálcio na sua composição. Quem foi que falou aí a outra coisa? Foi o quê? Massa, foi? Maçã. Maçã. Os frutos de maneira geral, as frutas de maneira geral, elas também têm cálcio, mas num teor relativamente pequeno, certo? O leite, ninguém vai recomendar comer maçã ou cenoura, por exemplo, porque ela é rica em cálcio, porque ela tem grande quantidade de cálcio. Mas é verdade, as frutas de maneira geral têm cálcio sim na sua composição. Por que a gente precisa de cálcio? O cálcio tem várias funções. Aqui eu botei só algumas delas, tá certo? As principais, obviamente, né? Então, boa parte da constituição dos ossos é cálcio. O cálcio ele atua na coagulação do sangue. Então, como assim, Aquiles? Atua na coagulação? O sangue da gente precisa de dois mecanismos. Quais mecanismos são esses? Ele não pode nem virar sólido, né? Porque senão o sangue não circula. Nem ele pode ficar líquido demais, porque senão a gente corre risco de ter uma hemorragia. Então imagine que a gente tem um corte e o sangue começa a escorrer. Se ele ficasse permanentemente líquido, a gente ia ter o sangue escorrido totalmente até morrer. E em geral não é isso que a gente observa, né? A gente percebe que na ferida, no corte, ele começa a solidificar até formar uma casca que impede que haja mais perda de sangue. Então, esse processo aí se chama de coagulação ou anticoagulação do sangue, né? Que é o controle, para dizer quando é que ele tem que estar líquido e quando é que ele tem que ficar sólido. Então, o cálcio é importante para fazer esse mecanismo do nosso corpo funcionar. Ele atua também na contração muscular. Vocês já ouviram dizer que uma pessoa teve cãibra, aí o pessoal manda comer uma fruta aí para passar a cãibra? Vocês já ouviram falar disso? Fulano teve cãibra, Não. Aí come tal fruta que melhora. Já ouviram falar? Toma o quê? Alguém que teve cãibra, o cara tá participando de uma corrida e teve uma cãibra, aí alguém diz assim, come uma fruta tal, não vou dizer qual é a fruta para vocês, eu quero ver se vocês sabem. Come tal fruta que ela passa a cãibra. Vocês já ouviram falar disso já? Banana. Isso, banana. Come banana, que banana é bom para cãibra. Por que dizem isso? Porque banana é rica em potássio. E o funcionamento dos músculos dependem de potássio. É verdade, tá certo. Só que o principal sal mineral para controlar o funcionamento dos músculos, olha, adivinha só quem é? O cálcio. Então, para combater a cãibra, o mais importante não é comer potássio. O potássio é importante sim, claro. Mas o mais importante é consumir cálcio, alimentos que tenham cálcio. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a banana não ajuda muito na cãibra, né? O que ajudaria mais a cãibra seriam consumir alimentos que têm um teor de cálcio mais rápido. Um teor de cálcio mais alto, né? E que o corpo pudesse absorver de maneira mais acelerada. Então, o cálcio tem várias funções, essas são só algumas delas, né? O sódio e potássio, a gente já consegue boa parte do sódio e potássio na água, mas ainda a água já tem uma grande quantidade de sódio e potássio, eu quero dizer, né? Mas a maior parte ainda é dos alimentos. Nos alimentos é muito comum ter tanto o sódio como o potássio. Esse sal de cozinha que a gente usa para temperar os alimentos, ele é especialmente rico em sódio, inclusive, né? E para que o sódio e o potássio são importantes? Eles são importantes aí para regular o funcionamento da célula. Existe um sistema chamado bomba de sódio e potássio.
que ele regula a quantidade dos íons sódio e de potássio dentro e fora da célula. E isso é especialmente importante para fazer os nutrientes entrarem e saírem da célula e a célula funcionar corretamente. Então, sem um equilíbrio desses íons, o nosso corpo não funciona corretamente. É por isso que se a gente começar a tomar água pura demais, o que é que a água pura vai fazer? Vai pegar o sódio e o potássio das células e levar embora para a urina. Como a água que você está tomando não tem sódio e potássio, porque ela é pura, né? Vai faltar sódio e potássio no corpo e o teu corpo vai funcionar de forma incorreta. É por isso que a gente não deve tomar água pura propriamente dito. A gente tem que tomar água rica em sais minerais, tá certo? Que é a água mineral que a gente compra, já é assim. Se vocês pegarem um rótulo de água mineral, pode olhar no rótulo, vai ter lá, ó, contém íon sódio, potássio, fosfato, carbonato, tudo isso é o que? Sais minerais dissolvidos naquela água. Aqueles sais precisam estar em condições adequadas para suprir as nossas necessidades, né? Existem outros íons aí, né, que compõem sais, como são os íons fosfatos e carbonatos. Então eles regulam a acidez do sangue, a acidez do corpo. Não deixa o corpo ficar nem ácido demais, nem básico demais, para manter as estruturas funcionando corretamente, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Existem vários íons que compõem os sais minerais e cada um deles vai ter uma ou várias funções, né? Então, por isso que é muito importante que a gente consuma sais minerais. Quando a gente faz uma atividade física muito intensa, qual é o tipo de água recomendado para se repor esse suor que a gente perdeu? É a água comum, água mineral, água da torneira, água de coco? Vocês sabem dizer que tipo de água é o mais adequado? Coco. Como é? Coco natural. Coco ou o quê? Natural. O que é que você quer dizer com água natural? Filtrada. Ah, filtrado, né? A água filtrada ou a água mineral, ela é boa, né? São equivalentes, a água filtrada e a água mineral são equivalentes, tá? Elas são boas, mas o ideal é consumir água de coco. Eu não tô falando de uma corridinha não, tá? Eu tô falando de alguém que correu uma maratona inteira, por exemplo, 20 km, 30 km, 40 km. Então, como você suou muito, você perdeu muitos sais minerais. E aí o corpo precisa repor esses sais minerais. E a água comum e a água mineral, ela não tem tanto sal mineral assim, né? E a água de coco não, a água de coco ela já é mais rica nesses sais minerais. Então, para pessoas que fizeram atividades físicas muito intensas, que suaram muito, a água de coco acaba sendo melhor do que a água mineral. Vocês já viram jogadores de futebol? Como é? Mas isso afeta quem é diabético, né? Exatamente. Se o coco for muito doce, aí afeta. Mas não por causa dos sais minerais, mas porque o coco também tem glicose. Percebeu? Existe uma bebida que é muito comum de se tomar nos jogos de futebol. Os jogadores param lá e tomam ela, uma garrafinha que não é água. Vocês já viram já? Vocês lembram que bebida é essa? Já não sei qual é, não. Sabe não, né? É Gatorade, que eles costumam tomar, né? Gatorade é uma marca. Existem outras marcas, tem até uma da Coca-Cola. A Gatorade é a mais famosa, né? Ela é quem inventou isso, começou a produzir isso há, sei lá, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás. Tem uma marca que é da Coca-Cola, eu tô tentando lembrar agora qual é, mas não tá me vindo à cabeça. Não tô lembrando agora, depois eu mando pra vocês quando acabar a aula eu procuro lá e mando pra vocês a imagem. Mas o que essas substâncias têm? Elas têm água e uma grande quantidade de sais minerais. Então elas ajudam a nutrir o atleta de maneira melhor do que a água. E como os atletas normalmente não são diabéticos, né? Normalmente eles gozam de boa saúde, eles adicionam ali também um pouquinho de açúcar para dar uma energia extra
no atleta. Então, se você tomar uma garrafa de Gatorade, você vai estar tomando água, uma grande quantidade de sais minerais e uma pequena quantidade de açúcar. Então, claro, Aquiles, eu vou de bicicleta daqui da minha casa até, sei lá, Lagoa do Araçá. Demorei 5 minutos de bicicleta. O áudio tá cortando. Tá cortando o áudio? Aqueles. Tá cortando o áudio? Olá, vocês estão me ouvindo? Tá bugando. Agora sim, agora sim. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou, né? Pronto. Então, se você vai fazer um trajeto de bicicleta, por exemplo, que dura 5 minutos, é claro que você não precisa tomar Gatorade. Um copo de água já resolve. Agora, quando você faz uma atividade que sua muito, né, sua roupa encharca, fica molhada de suor, aí fazer a reposição com Gatorade é melhor do que com água. Posso fazer só com água, Aquiles? Pode, mas o seu corpo vai demorar mais para se recuperar com água do que seria com um Gatorade da vida. E aí um atleta, ele precisa se recuperar o mais rápido possível, porque aí ele consegue logo voltar à atividade física, né? Lembra que tem um jogo hoje, daqui a 3 dias já tem outro jogo de novo, então ele já tem que estar bom para correr tudo novamente. E não é nem daqui a 3 dias, né? Porque entre um jogo e outro, o time ainda tem que treinar, né? Ainda tem o exercício do treinamento. Então, para acelerar essa recuperação, o que é que eles fazem? Tomam o nome é eletrolítico, né? Ou um isotônico, como costuma chamar no mercado, né? Então, quando a gente fala Coca-Cola, a gente está falando de um refrigerante específico, né? É um refrigerante específico. Se eu quiser o refrigerante que seja preto, aquele pretinho lá, eu tenho que dizer que quero refrigerante sabor cola. Aí pode ser Coca-Cola, pode ser Pepsi, pode ser refri sabor cola, né? Mas, da mesma maneira, quando eu falo Gatorade, eu estou falando da marca. O certo seria chamar isotônico. Me dá um isotônico aí? Aí o cara pode perguntar, você quer de qual marca, né? Gatorade é só a marca mais famosa. Então, em outras palavras, né, os íons que constituem os sais minerais, eles são muitos. Eu citei aí 2, 4, 5, né? Tem pelo menos aí uns 25 íons diferentes que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente, e cada um deles vai ter uma função diferente. Vocês precisam só ter uma noção, mas não precisam decorar todos. Aproveitando aí a pandemia, os médicos estavam recomendando a ingestão de zinco, né? Zinco é um desses íons que compõem sais minerais. Qual é a função de zinco no organismo? Várias funções. Uma delas é fortalecer o sistema imunológico. Então, pessoas que estão com deficiência, faltando zinco na alimentação, podem ficar com o sistema imunológico mais enfraquecido. Se tiver zinco, não vai ter mais esse problema. Quer dizer aqui que eu só consumir zinco, minha saúde vai ser de ferro? Não. Zinco é só um dos ingredientes. Vocês conhecem aquela marca de vitamina C chamada Redoxon? Passa direto na televisão, né? Vocês já viram um Redoxon diferente, que é o Redoxon Zinco? Aí não. Não, né? Se vocês pesquisarem, ou perguntarem uma farmácia, Não. se pesquisarem no Google aí, Redoxon Zinco, vocês vão ver que existe um Redoxon. O que é o Redoxon? É um remédio de uma fábrica, um fabricante, que é vitamina C. É isso, Redoxon é vitamina C. Então, para que serve a vitamina C? Para várias coisas. Vitamina não é sais minerais, tá? Vitamina é vitamina. É uma outra classe de substâncias que eu já comentei com vocês, mas vou entrar em detalhes mais para frente. Então, a vitamina C serve para a imunidade. Só que os caras descobriram que só a vitamina C não é suficiente. Que o zinco também é importante para ajudar. Daí, essa fábrica que produzia o Redoxon, que já produzia o Redoxon, começou a fabricar outro produto, que é o Redoxon Zinco. Ou seja, além da vitamina C, aquele comprimido também tem um sal mineral que contém zinco. Os dois juntos vão ajudar a tornar a sua saúde mais forte. E não é mais forte contra a Covid-19 não, viu? É mais forte contra qualquer outro tipo de vírus, de bactéria, qualquer outra coisa que possa lhe causar alguma doença. É claro que não é garantia. Cris, então eu vou tomar um monte de zinco e vou sair por aí despreocupado, sem o perigo de ficar doente. Não é isso que eu estou dizendo.
é que entre você que está tomando, que tem uma dose de zinco boa no organismo e vitamina C, e alguém que não tem isso na alimentação e nem está tomando, tem mais chances de ficar doente justamente a pessoa que está sem a vitamina C e sem o zinco na sua, ou na alimentação, ou tomando em separado. Beleza? Vocês conseguiram compreender isso aí? Sim, Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai entrar falando sobre os glicídios, tá vendo? Aí a gente vai falar sobre os vários tipos de glicídios, né? O que é que eles são, quais são as funções, quais são os tipos, quais são os mais importantes, as classificações. Então, isso já é uma outra aula bem mais extensa. Então, na semana que vem, a gente vai ter 2 aulas de novo, né? Para poder a gente ficar aqui, como eu tinha falado para vocês, né? A gente vai ter a aula da terça, que é a aula normal, e mais uma aula, que vai ser ou na segunda ou na quarta. Eu digo para vocês daqui para lá, tá certo? Aí a gente vai entrar falando justamente sobre as classificações, sobre as características e os detalhes que estão presentes nos glicídios de maneira geral. Lembrando que glicídios é mais uma daqueles grupos de substâncias que vocês viram logo no primeiro slide, tá certo? Então, deixa eu interromper aqui, voltar aqui para a imagem. Então, a gente vai concluindo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, a hora é agora. Ô, Aquiles, Pode falar. o senhor pode mandar depois lá no grupo o slide para me imprimir? Sim. Eu estou em dúvida com vocês em relação a isso. E eu acho que eu falei na aula de ontem. Se eu não falei, me corrijam. Mas eu falei que tinha terminado lá o material do mestrado e que ia começar a regularizar tanto as postagens do Classroom como das aulas. Eu falei isso para vocês ontem. Cheguei a comentar isso ontem com vocês. Acho que não. Não, né? Então Não, eu nem lembro. eu devo ter esquecido. Eu falei isso pro segundo e pro terceiro ano. Devo ter esquecido de falar isso para vocês. Então hoje agora quando terminar essa aula, eu já vou começar a organizar o seguinte. Eu vou começar a colocar no Classroom, que já tem um tempo que eu não posto lá a atividade. Aí eu vou postar a atividade referente à aula. Vou colocar um link lá para vocês acessarem o vídeo dessas aulas no YouTube que eu gravei, né? Inclusive a aula de hoje. Eita, deixa eu sair daqui, porque senão eu não consigo gravar a tela. Então, o link que eu gravei, né? Vocês vão ter acesso. Deixa eu vir pra cá. Opa, só um minutinho. Cadê, danado? Parece. Pronto. Eita, ainda não. Layout. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Agora vai. Não é possível. Esperar layout. E pronto, eu quero esse daqui. Pronto. Então veja, aí eu devo colocar essa aula que está sendo gravada aqui agora, tá certo? Eu vou colocar essa aula para vocês. Eu tô postando no YouTube esses vídeos, né? E aí eu vou pegar o link e já coloco junto lá no Classroom. Então vocês vão ver a lista de exercícios e vão ver também esse vídeo que eu tô gravando para vocês, que é da aula, da gente conversando tudo. E vai entrar também esses slides que eu estou utilizando. Então eu vou anexar os slides na forma de PDF, tudo junto nessa postagem lá no Classroom. Então vocês vão ter acesso a esses slides, vocês vão ter acesso a essa aula gravada, para caso vocês queiram repetir a aula, e vai ter os exercícios que é para vocês fazerem, os exercícios que se baseiam nessas aulas, tá ok? Então eu não fiz isso... Tava sem fazer isso justamente porque eu estava finalizando lá o material do mestrado, mas como eu gravei todas as nossas aulas desde o começo, então eu vou começar agora a colocar tudo isso em ordem. Isso dá um certo trabalho, mas apesar de dar um certo trabalho, facilita para vocês, porque quando vocês abrirem a atividade, se por acaso tiverem esquecido de como era o assunto, tiver em dúvida, pode reassistir a aula, né? Pode ver os slides, então facilita muito aí a vida de vocês. Pelo menos é o que eu acredito, tá certo? Mais alguma coisa vocês queriam falar ou queriam perguntar algo? Não. Tá tranquilo então? Então,
Se ninguém tem mais nada a falar, então a gente fica por aqui. Tchau, tchau pra vocês. E na semana que vem a gente volta pra aula. E de hoje pra amanhã já vai ter atividade no Classroom lá pra vocês, tá bom? Tá bom, Tchau. professor. Obrigado. Beleza, tchau, tchau. Tchau.